ouço um podcast às segundas, mas às vezes eu ouço atrasado. Então ontem eu ouvi o podcast de segunda, que é o do Juca Kfouri, lá do Mauro César, como é, posse de bola. E o Juca dizia que ele, ele assistiu o jogo do Corinthians por obrigação, porque é um jornalista e precisa comentar, mas que pela primeira vez na vida ele não torceu, não tinha um pingo de sentimento ali de corintiano enfim, na ação de acompanhar o jogo. Eu queria saber se é isso mesmo, se chega tanto, se o corintiano... Pô, corintiano é corintiano, né? Aquilo, pô, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano, que o coração fica prejudicado assim, por esse episódio ferido, Cuca. Né? O coração tá ferido. Eu falo por mim, né? Eu sei que eu já tomei muito... Você falou algo muito... bem parecido na semana passada. Eu falei que tava muito desgostosa. Eu tomei muito pau dos torcedores do Corinthians, né? Muito. Ameaça, xingamentos, de todo tipo, né? E eu continuo mantendo a minha posição. Assim como no último jogo, né, em que o Corinthians perdeu pro Goiás 3-1, não acompanhei um trecho e tal, e meio larguei de lado. E hoje contra o Remo, infelizmente, não contem comigo pra... Não vou torcer contra, óbvio. Não, é muito mais imagina, do que o Cuca, né? o Corinthians. Exatamente. Né? O Cuca passa e passará. E assim como passaram outros tantos, e o Corinthians fica, e a paixão pelo Corinthians também. Mas nesse momento, eu me sinto desanimada, na verdade, né? E um desânimo que vai muito além de você ficar bravo com o seu time, né? Porque tudo isso envolve um outro tipo de emoção. Não. É uma coisa muito contida, não chega a ser uma torcida contra, mas assim, não tô a fim de torcer. E ninguém devia ser patrulhado e xingado por causa de um sentimento próprio, né? Que são coisas que a gente não controla. Exatamente. Ou você decide que vai se apaixonar por alguém. Nossa, olha que moça bonita, eu vou me apaixonar por essa moça. Eu vou fazer com que eu a ame. Isso não acontece. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar eu estava fazendo uma reportagem que incluía ter que conversar com torcedores do Palmeiras e do São Paulo durante um jogo dos dois times na Libertadores. Foi aqui pela Band News. Deve ter sido em 2006, tem que ver, por aí. E lá fui eu pro Parque Antártica trabalhar num jogo de Libertadores entre São Paulo e Palmeiras, que, se não me engano, empatou. Carla, eu nem liguei pro jogo. Eu não conseguia torcer, a minha cabeça estava em outro lugar, estava pensando na pauta, nas entrevistas, nas perguntas. Foi naquele dia que eu descobri que a minha paixão pela minha profissão é maior do que a minha paixão pelo meu clube. Eu não sabia. Eu tive mas eu não me planejei para isso. Não, é preciso. Apenas aconteceu. Com a Sheila tá acontecendo a mesma coisa. Acho que com o Juca foi a mesma coisa. Ele foi lá, deixa eu assistir o jogo. E aí se pegou, não conseguindo torcer pro Corinthians. O ouvinte acho que matou a pau aqui quando falou... É um sentimento de um pouco de indiferença, né? Acho que é isso, acho que passa por aí. Você fica um pouco indiferente. Ouvintes falando mágoa, decepção, cansaço, também é um pouco disso. Mas é o sentimento, cada torcedor sente isso de uma forma, vibra de outra forma em relação a esse noticiário, bate para cada um de um jeito. É normal, né? Que seja assim. Acho que a decepção também tá, né? Porque o corintiano é muito orgulhoso do seu time feminino. Exatamente. É muito orgulhoso da relação que o Corinthians, da posição de vanguarda que o time adotou no desenvolvimento do futebol feminino, do respeito às mulheres nas arquibancadas e dentro de campo. E aí, quando a gente vê uma atitude dessas, o que fica parecendo é que tudo aquilo que a gente achava que era um negócio bacana e admirável é marketing. É da boca pra fora. Da boca pra fora, que não é real. Fica parecendo. E quem deve ficar fora é o Cuca, tá dizendo o nosso torcedor Eduardo Carvalho, que fez um desabafo aqui no WhatsApp. Falou, desculpa o desabafo, um textão. Mas ele tá dizendo, eu sou corintiano desde criança, meu amor pelo time veio acompanhado do meu finado tio Everton de Carvalho. E aí ele conta toda a história aqui. O Corinthians sempre foi o meu time, sempre será, porém, 2 momentos que eu deixei de acompanhar. Contratação de 2 jogadores que eu não desejava na equipe, sem empatia alguma com o time. Aí ele cita primeiro aqui o Miller. E depois o Paulo Nunes. Aí ele diz, e hoje, ou melhor, desde sexta-feira, eu não vou acompanhar o meu timão. O caso do Cuca não é fictício, não é um capítulo de uma série de ficção, realmente aconteceu. Longe de ser um juiz, ele está dizendo, no caso dele, né? Mas o que ficou esclarecido é que aconteceu, de fato. Né? E o Corinthians assim, é muito mais que um time, já se posicionou diversas vezes em questões importantes para a sociedade.
Isso não pode acontecer da boca para fora. Quem tem que ficar fora é o Cuca, diz aqui o Eduardo Carvalho em seu belo texto. Obrigada, Edu. Gente, a gente já falou amplamente sobre isso, né? Mas os ouvintes continuam participando. Já falei aqui longamente sobre isso, Megali também, Carla também, enfim. Mas vou repetir aqui alguns pontos, alguns aspectos que são importantes. O Megali já pontuou, o Corinthians se vende como um time que defende pautas identitárias, da diversidade, questões sociais. A história do Corinthians é assim. Tem um time feminino mais respeitado, um dos mais fortes do Brasil, que está revolucionando o futebol feminino no Brasil. Lançou a campanha Respeita as Minas. Então, assim, não dá, é um contrassenso, é o contrassenso, é a contradição de ser um time com essa história e que se vende dessa maneira e que contrata um técnico com o histórico do Cuca. Então passa por aí. E passa por uma outra coisa. Muitos ouvintes falando, por que não falaram disso quando ele estava em outros clubes? Porque os outros clubes não têm essa mesma identidade que o Corinthians tem. No caso do meu clube, eu não sabia dessa história em 2019. Não sabia. Mas você tem razão. O São Paulo contratar o Cuca não tem o mesmo peso. Não tem o do mesmo Corinthians peso. Contratar o Cuca. Exatamente por por essa causa questão. da campanha, por causa da relação com esse tipo de pauta, com esse tipo de assunto, com a defesa que faz das mulheres. Então é um contrassenso. E aí tem um outro aspecto. O mundo mudou nos últimos anos. Ah, por que vocês não se posicionaram assim em 97? Bom, em 97 nem estávamos aqui. Por que vocês não se posicionaram quando em 2000 e tralalá ele estava em tal clube? Porque o mundo ainda bem mudou e esse tipo de assunto passou a ser encarado de uma outra forma. A gente fala muito mais dele. Esse já foi um avanço tremendo. Nem se falava disso no rádio antes, praticamente. Hoje se fala de maneira contundente, combativa. Então, assim, isso também mudou. Hoje encara-se de uma maneira que não se encarava nem lá em 87, né? Muito menos em 87, 89, quando da condenação. Mesmo agora, em tempos recentes, 10 anos. Se você pegar só 10 anos, já muda demais a visão que você tem sobre isso. Eu queria citar a Renata Mendonça, que é uma das fundadoras do portal Dibradoras. Ela é sensacional, agora é jornalista, Sport TV, né, enfim. E aí ela estava falando o seguinte, 10 anos, 15 anos atrás, quantas mulheres trabalhavam com jornalismo esportivo? Ela dizia, por exemplo, numa bancada, nenhuma, em direção de equipes de jornal, nenhuma. Então, assim, é óbvio que o peso era muito menor, a passada de pano era uma coisa mais comum, claro, né? E aí é isso também, a ocupação do espaço por mulheres, né, para dar notoriedade para esse tipo de caso. Então, só citando aqui a Renata Mendonça numa fala que explica bastante coisa. O cara, ontem circulou pela internet, procurem, uma reportagem de página dupla da Placar, publicada meses depois do escândalo. Mostra os 4 jogadores sorrindo, olha o Cuca jovem aqui, ó. Sorrindo, posando para foto, deitados de bruços no gramado, e o título é Trauma, Lição e Escândalo. E você vai ver a reportagem, a reportagem trata da questão pelo ponto de vista da recuperação psíquica dos jogadores, como se eles fossem heróis. Olha, passaram... Inclusive no retorno ao Brasil, né? Que são recepcionados por pessoas. Olha, passaram por tudo um mês isso. Presos, né? Pois nessa situação. Pô, foram presos, foram muito xingados, foram muito patrulhados, mas agora estão aí, dando a volta por cima e coisa e tal. A matéria é assinada, eu não vou falar o nome do repórter, mas eu tenho certeza que esse repórter hoje não pensa assim. Aqui a Placar não tem essa linha editorial. Isso aqui era um espírito de um tempo, né? Um tempo que não existe mais. Então, as mentes mudam, as indignações mudam, as pessoas evoluem. Sim, aquilo que nos causa repulsa hoje, talvez passasse como natural 10 anos atrás. E você mudar de opinião não é uma hipocrisia. Ah, você não ficou indignado 10 anos atrás, então não pode ficar agora. Pode sim, porque se não puder, a gente não muda nunca. A gente não melhora nunca. A gente sempre vai ter essa visão aqui de 93, que os 4 jogadores foram vítimas e pobrezinhos estão superando esse período tão difícil em que eles tiveram que pagar um preço muito alto por terem estuprado uma menina de 13 anos. As coisas mudam, gente. A versão do Cuca não mudou, né? Porque ele emitiu uma nota aqui, rapidamente, não vou ler na íntegra porque ela é muito longa, mas diz que só vai se manifestar sobre o caso pelos advogados, inclusive até
contratou representantes, né, na Suíça para que ele tente provar, né, essa inocência, segundo ele, mas ele diz que não vai tolerar afrontas e ofensas contra a sua idoneidade, caráter e integridade. A gente teve, só para passar régua aqui nesse assunto, a gente já até se estendeu demais nele, mas como os ouvintes continuam escrevendo e contestando algumas questões que envolvem esse caso aqui, o advogado da vítima, ele falou ontem, tem uma entrevista, está no portal UOL, em que ele fala que sim, a menina reconheceu o Cuca como um dos estupradores, né? Diferentemente do que se falava até aqui. Ainda que não tivesse reconhecido, Cuca recebeu uma condenação, como a gente já falou, mas ele estava no quarto. Esse é um fato. Ele mesmo admite, ele estava naquele quarto. Por que ele não impediu? Por que ele acobertou? Por que ele silenciou? Por que não gritou? Por que não chamou a polícia? Acobertou. É um crime. Não dá. Aí fala assim, mas você vai defender que o Cuca fique sem emprego o resto da vida? Não, que trate com honestidade. É só isso. No mínimo. Só isso. Só isso, é o mínimo. Trate com honestidade. Fiz, me arrependo. Isso. Né? Não faria novamente. Tô disposto a pagar algum preço, nem que seja como trabalho voluntário. Ele não é obrigado, tá? Não precisa, mas pode se oferecer para um trabalho voluntário de fazer palestras para jovens, contando do erro que cometeu quando tinha 23 anos de idade. Ninguém tá pedindo para que ele seja preso e nem ostracizado. Não. Apenas para que faça uma admissão pública de culpa. Isso. Pronto. Simples assim. Palavras que saiam da boca. Seja honesto, né? Seja honesto, só isso. Valeu, Ju. Porque ele continua negando, esse é o ponto. Valeu, Ju.